Warjin Yujin Ujjan San Pema Gesa Dompola Yatsen Chogi Nyodrunye Pema June Jesudran Kordu Kadu Mampe Kor Chechi Jesudan Rupchi Jinji Lamchir Jesus Sol Guru Pema Siji Huang Morjin Yujin Ujam San Pema Gesadom Pola Yatsen Chogi Nyodrum Yek Pema Jung Eje Sudran Kordu Kadru Mampe Kor Che Sudan Drupchi Jinji Labchi Jesus So Guru Pema Siji Hong Om Warjin Yujin Ujam San Pema Gesardom Pola Yatsen Chogi Nyodrum Yek Pema Jun Eje Sudran Kordu Kadru Mampe Kor Jinji Sudan Drupchi Jinji Lamchir Jesus So Guru Pema Siji Hong Om Warjin Yujin Ujam San Pema Gesadom Pola Yatsen Chogi Nyodrum Yek Pema Jun Eje Sudran Kordu Kadru Mampe Kor Che Sudan Drupchi Jinji Lamchir Jesus So Guru Pema Siji Hong Sanje Chodan Sochi Chodan La Jenchu Bardo Dagi Chapsu Chi Dagi Jinsu Jipe Sonan Chi Drolan Pinchir Sanje Drupacho Sanje Chodan Sochi Chonan La Jenchu Bardo Dagi Chapsu Chi Dagi Jinsu Jipe Sonan Chi Drolan Pinchir Sanje Drupacho Sanje Chodan Sochi Chonan La Jenchu Bardo Dagi Chapsu Chi Dagi Jinsu Jipe Sonan Chi Drola Pinche Sanje Drupa Show. Então a gente está, devagarinho, a gente está avançando no texto, né? De 90 e tantos capítulos, a gente já chegou nos 50. Então a gente está já um pouquinho mais da metade do texto. E o trecho que a gente vai olhar hoje, são trechos curtos. Vocês vão ver que tem os primeiros 2 capítulos, eles têm assim 2 parágrafos só, né? Mas eles são muito ricos porque é como se, para além do próprio budismo, eles nos conseguissem oferecer insights muito interessantes sobre a própria vida. No fundo é sobre isso, né? Se a gente imaginar que a gente está aqui estudando budismo e não está, de alguma forma, se vendo a própria vida dentro, porque tem algum problema, né? Então, o Zen deixa isso muito explícito. Tem uma história curta, assim, né, que vai falar justamente sobre o caminho. Que a pessoa pergunta para um mestre Zen, né, o que é o caminho? Aí ele diz, é uma pessoa de olhos bem abertos, caindo dentro de um poço. Então, não é que especificamente o praticante esse é que está caindo dentro de um poço e a gente não, né?
nós estamos dentro de um poço, o poço da experiência cíclica, mas o fato é que o contato com o Dharma não é que o contato com o Dharma vai então nos oferecer algum tipo de segurança contra o poço esse, mas vai justamente fazer a gente se dar conta do poço. Então, é menos romântico do que a gente gostaria que fosse, né? Porque de alguma forma a gente não vai conseguir escapar de obrigatoriamente abrir os olhos, ou pelo menos ser convidado, né? Abrir os olhos e se dar conta do próprio poço esse, né? O budismo todo é sobre isso, né? A gente abrir os olhos e se dar conta do poço para conseguir sair do poço. Mas só que tem umas formas de sair do poço que são, assim, heróicas, né? De não deixar a gente construir um samsara dentro desse poço, né? Porque a gente olha para o poço, a gente vai gerando um pavor do poço, mas daqui a pouco a cordinha aquela que a gente começa a subir, ela vai mostrando outras arestas, assim, do próprio poço, e daqui a pouco a gente decide, não, mas esse poço não é tão ruim. Aí a gente bota um quadrinho na parede do poço, aí a gente bota uma plantinha, né? Aí a gente vai configurando aquele poço, vai vivendo ali dentro, né? Mas o poço segue sendo poço. Então, alguns métodos, eles são métodos absurdamente diretos de tentar nos retirar da experiência do poço. Até para a gente não ficar, o que é a grande questão que ele questiona aqui, que é muito rica para nós, para a gente não ficar teorizando muito sobre o poço, e nem sobre o que tem do lado de fora do poço. É como se aqui fosse uma tentativa muito heróica de não deixar a gente teorizar muito sobre o poço. Que a gente facilmente cai nisso, né? A gente fica teorizando sobre o poço e para além do poço e os andares lá para cima do poço. E quem é que será que está já lá acima do poço? A gente tá todo mundo dentro do poço, né? Mas a gente dá uma olhada, nossa, eles estão lá em cima do poço, mas é o poço. Então, para não deixar criar uma história dessas, surgem essas instruções que são muito diretas, né? Mas dentro dessa grande compaixão, né? E a palavra compaixão ela não aparece aqui de uma forma explícita, né? No sentido, na verdade está muito explícito, mas não chega a estar desenhado assim, não chega a ter um capítulo exatamente sobre isso. Mas cada pedaço do texto é uma manifestação completa da compaixão de fazer a gente acordar disso, né? Então está presente, completamente presente. Mas mais do que isso, aqui a gente vai ser convidado a perceber um aspecto não só do budismo, mas o budismo ele reflete a vida nesse sentido, né? De que o manual de instruções, ele nunca a gente nunca consegue necessariamente fazer tudo com o manual de instruções. Porque o manual de instruções, ele nunca consegue transmitir a experiência, mesmo que a gente decore o manual, que a gente faça tudo, é como se tivesse uma parte da própria experiência que não cabe dentro do manual de instruções, seja do budismo, seja da vida, que a gente vai se dar conta que aquilo muitas vezes é contraditório. Então, o manual de instruções diz para a gente fazer uma coisa, mas na prática, quando a gente encontrar a realidade mesmo, a gente talvez vai precisar fazer alguma outra coisa. E isso é assim mesmo, né? Então, nem sempre o manual de instruções vai funcionar ou a gente vai conseguir fazer todas as etapas ali que ele está dizendo, porque não tem como. Então, tem muitas situações em que ah, aquilo não cabe dentro do manual de instruções da vida, né? Não cabe, porque não tem como caber, né? E se naquela época essa discussão, vamos dizer assim, ela já era quente, né? Ela já era completamente necessária e ele vai explicar o porquê disso. A gente pode imaginar isso nos dias de hoje, né? Em que a gente vai virtualizando pedaços da vida, né, que a gente vai se comunicando e se vendo por aqui, a gente vai fazendo retiros por aqui, vai fazendo muitas coisas, mas é como se isso não pudesse substituir a experiência direta, né? A experiência direta do contato direto. Então, por exemplo, se a gente vai imaginar que a gente vai percorrer um caminho inteiro
só vendo como a gente está fazendo aqui, né, um quadradinho, a gente vai ter coisas incríveis que a gente vai estar descobrindo e que vão estar fazendo muito sentido para nós. Mas quando a gente está na presença física de outras pessoas, na presença física, no caso aqui específico, né, do caminho, a gente está na presença física de um mestre, uma mestra, uma lama, enfim, e a gente vai vendo que tem tudo aquilo que acontece quando desliga o zoom, que é muito interessante e que não tem como transmitir pelo Zoom o que acontece depois que desliga o Zoom, e não tem como transmitir, não tem como colocar a experiência que acontece no intervalo, a experiência que acontece no silêncio, no não dito. A experiência do tempo aqui, ela é um pouco asfixiante, não sei se vocês já perceberam, porque se a gente está numa conversa informal, na casa de alguém, vamos supor que vocês estivessem todos aqui em casa, né? E aí eu quisesse mostrar uma coisa para vocês, eu digo, eu vou ali buscar um livro, quero mostrar um negócio para vocês. A gente fica de boa esperando. Só que se é no Zoom, aquilo demorou mais que 2 segundos, ou 3, ou 5, já dá um nervoso, porque já é o tempo da pessoa olhar o celular, já é o tempo de qualquer outra coisa acontecer. Então é como se precisasse o tempo todo ter que estar chamando a atenção, no sentido de ter que estar ali fidelizando a atenção, porque ela dispersa muito, né? Ela como se ela é meio mais etérea, né? Aquilo que chama atenção é mais etéreo, porque não tem um corpo ali necessariamente. A gente facilmente também escorrega para outras coisas, né? Pois é, na sala de aula é assim, em qualquer lugar é assim. Mas se quando a gente consegue criar, vamos dizer, contextos que a gente consegue minimizar um pouco isso, né? Minimizar um pouco. Mas basicamente o que a gente vai ver aqui, que é muito legal, que ele vai trazer, é que é como se ele tivesse aqui fazendo, no fundo, uma conversa sobre os meios hábeis, uma conversa sobre quase a pedagogia budista, né? Sobre a forma de contar alguma coisa para alguém. E o fato da gente contar alguma coisa para alguém, ele não vai usar a expressão ensinar, por exemplo, né? Mas da gente tentar ajudar o outro a ver, tentar mostrar alguma coisa, para algumas pessoas a gente vai dizer X, para outras pessoas a gente vai dizer Y. A gente não vai conseguir dizer da mesma forma para todo mundo, porque nós somos diferentes. E a gente também passa por momentos em que situações, as pessoas vão chegar para nós e vão nos dar conselhos para a gente fazer certas coisas, mas depois as pessoas vão virar para nós e vão dizer, não faça aquelas coisas. E os dois estão valendo. Os dois estão valendo. Então é como se ele tivesse aqui mostrando também uma parte que ela é profundamente natural, que é uma incoerência do próprio caminho, né? Uma falta da gente não conseguir necessariamente resolver, no caso aqui as instruções budistas, mas a vida como um todo dentro de normas gerais, né? A gente não consegue fazer isso, ela não cabe ali dentro. Então ele vai refletir um pouco sobre isso aqui no caso de alguém que está conversando sobre esses apontamentos muito diretos sobre a experiência, né, direta. Então são ensinamentos muito raros da gente encontrar, né? Então ele é super curto esse capítulo aqui, ele tem só esses 2 parágrafos, né? Mas ele dá muito o que pensar. E a pergunta, ela é assim. Existem 2 abordagens no trabalho com os koans. A primeira é fazer esse trabalho com um senso profundo de questionamento. Aqui a gente poderia olhar com a própria prática, né? E também fazer isso, fazer essa relação sem nenhum senso de questionamento. Então, a gente aperta assim cognitivamente, né, até não poder mais, e no outro a gente não faz. Qual dessas 2 abordagens está correta? A resposta dele é muito bonita, porque ele diz assim, os métodos dos mestres Zen, os mestres do Dharma, na verdade, eles não têm caminhos fixos.
Eles são como faíscas de uma pederneira, ou relâmpagos. Ocasionalmente, os mestres dizem que se deve trabalhar com o koan, vamos dizer, com uma prática, com um senso profundo de questionamento. E ocasionalmente eles dizem que não se deve ter nenhum senso de questionamento. Todos esses conselhos, eles emergem espontaneamente durante a relação direta do mestre com o aluno. Isso não é alguma coisa que o mestre prepara com antecedência e memoriza para um uso futuro. Por esse motivo, esse tipo de instrução é conhecido como orientação face a face, assim, cara a cara. É inútil perseguir os ensinamentos espontâneos dos mestres na tentativa de formulá-los como ensinamentos fixos. A orientação de um mestre com a visão clara, seja ela de duvidar ou de não duvidar, nunca prejudicará o aluno. Enquanto a orientação de um mestre que não possui a visão clara irá, invariavelmente, cegar o aluno. Então aqui é interessante, porque é inútil perseguir os ensinamentos espontâneos na tentativa de formulá-los como ensinamentos fixos. A gente adora fazer isso, porque é como se a gente começasse a copiar de uma maneira protocolar alguma coisa, enquanto que aquilo é algo que coube naquele momento. Mas ali adiante ele já não cabe mais, já é uma outra coisa. Então, aqui ele está falando sobre uma parte menos protocolar do caminho, que é o fato de mesmo a gente tendo entendido, tendo decorado, sabendo que é desse jeito ou daquele, boa parte da própria experiência ela não vai estar contida naquilo que a gente pegou. Isso que ele vai chamar de orientação direta. Então, é como se aquilo dependesse da estrutura kármica nossa, né? O que vai funcionar ali dentro, naquele momento. Pode ser que no momento seguinte já seja uma outra coisa. Mas ele está dizendo que tem uma parte muito considerável que ela diz respeito a esse caso a caso, né? Esse caso a caso, que é o que ele vai chamar dos ensinamentos espontâneos. As instruções espontâneas, né? Aí esse tema ele segue, né? Então ele diz assim: alguns mestres dizem que os alunos, os praticantes iniciantes, eles devem sempre começar o seu caminho trabalhando com koans. Isso nessa linhagem aqui, nessa forma de olhar, né, do Zen. Outros dizem que o trabalho com os koans, ele é meramente um acessório. Qual dessas duas explicações está correta? Então, o imperador ele nos representa, né? Porque a gente quer resolver o budismo, né? A gente quer, enfim, ter uma unicidade que a gente possa pegar, e aí a grande roubada que a gente entra quando a gente tenta definir as coisas é que a gente cria uma falsa sensação de segurança, porque agora a gente tem um manual de como fazer, e isso é como se então nos retirasse de um lugar que é um lugar instável, que a gente não gosta muito, de ter que estar continuamente aberto para a natural flutuação das coisas, né? Então é como se a gente imaginando que a gente tendo aquilo mais arrumado, a gente então não precisaria então estar tão aberto, ter que estar tão suscetível, enfim, a realidade é essa, porque agora a gente sabe como fazer, é só seguir. Como se a gente não precisasse mais, então, o tempo todo estar se relacionando com as coisas. E ele diz que isso é completamente impossível. Não tem como a gente fazer isso, né? Então a resposta é assim, bom, isso é essencialmente igual à discussão sobre questionar e não questionar. Num certo momento, vamos supor, o praticante recebe um koan, recebe um roteiro de prática, vamos pensar, com o qual ele deve trabalhar. Só que num outro momento, o mestre vai lá e tira esse roteiro do aluno. O aluno tem que soltar, ele vai ter que trabalhar o desapego com o roteiro. Aí daqui a pouco pode ser que ele dê um outro, mas daqui a pouco ele tira. Não é uma coisa muito confiável. Agora, as duas abordagens, elas são simplesmente técnicas utilizadas
por um professor conforme apropriado, e não de acordo com algum sistema estabelecido. Isso aqui é interessante, porque, né, como se não tivesse como a gente fazer, a gente não tem uma garantia de que se a gente montasse um currículo budista, aquilo nos ofereceria algum tipo de garantia com relação a um tipo de realização, insight, prática, ou alguma coisa nesse sentido, né? Não que isso não possa ser útil ou interessante, é claro que é, mas a gente não tem como imaginar que a gente tem algum tipo de garantia ali. Porque aqui, e ele está falando de uma prática que, tanto no budismo japonês, aqui no caso do Zen, quanto no Vajrayana, é crucial, que é a relação com o próprio mestre, né? Então isso é crucial, aqui no Zen, isso é absolutamente crucial também. Então aqui ele está falando sobre isso, né? As duas abordagens, elas são técnicas utilizadas por um professor conforme for apropriado, e não de acordo com um sistema estabelecido. Os antigos mestres costumavam perguntar aos seus alunos se eles eram unos com os seus koans. Por quê? Porque se você é uno com o seu koan, com a sua prática, então não há ninguém que trabalhe com o koan. E não há nenhum koan com o qual se trabalha. Se você atingiu esse estado, como poderia haver qualquer diferença entre utilizar e não utilizar um koan? De todo modo, os mestres Zen tanto atribuem koans quanto os retiram como meios hábeis, como expedientes para guiar as pessoas que ainda não atingiram estágio de unidade. Tal operação, ela não deve ser julgada com base em sentimentos comuns. É difícil a gente avaliar isso com a mente do Sansara, é isso que ele está dizendo, né? Porque a gente vai olhar aquilo dentro da estrutura curricular, mas isso que ele fez agora, o que ela fez, em que capítulo que está, né? A gente não consegue encontrar desse jeito. Se uma pessoa não possui a visão clara, ela cria interpretações das palavras dos antigos mestres e as transmite aos alunos na forma de ensinamentos fixos. E aí ela comete um grande erro. Era isso que os antigos estavam criticando quando falavam de tomar o verdadeiro Dharma e prender as pessoas com ele. Aqui ele dá uma bronca, né? Mas é uma bronca muito interessante, porque a gente pode pegar, eventualmente, instruções que são espontâneas e transformar elas em ensinamentos fixos. O Lama fala de é muito interessante ver o próprio Lama Santen se relacionando com isso, porque várias vezes eu lembro da gente pedir para ele para pegar, por exemplo, trechos de ensinamentos ou transcrições, né? Tem muita transcrição do Lama, e a gente pegar aquelas transcrições e a gente publicar. E ele, vez após vez, dizer não. Porque ele vai dizer, aquilo que eu falei porque eu olhei para a cara daquelas pessoas e aquilo veio. Mas aquilo tinha o contexto daquela situação, daquele momento, daquelas pessoas que estavam ali. Aí se a gente agora vai tornar aquilo um ensinamento fixo, que é no caso um livro, e vai passar adiante, a gente vai tirar aquilo do contexto onde aquilo fazia sentido. Então, é provável que aquilo não dê muito certo. Então, isso é interessante, porque muitas vezes aquilo faz sentido no momento, né? Mas se a gente fosse tentar tornar aquilo uma coisa universal, fixa, assim por diante, não faria muito sentido. Não faria muito sentido. Aí fica difícil até a gente ser cobrado, né? A gente cobrar as pessoas. Mas você não tinha dito tal coisa? A pessoa diz, a gente diz, não, eu falei, mas agora falou outra coisa. A gente é assim, né? A gente é assim. Agora esse 55 aqui é muito bonito. Isso é muito bonito. Essa aqui é uma coisa muito clássica do Zen, né? O Lama Santen já contou essa história infinitas vezes, né? O Shuryu Suzuki conta, isso aqui é uma coisa das mais tradicionais do Zen. No
eu acho que no sotaque do Tokuda-san, que era o mestre do Lama do Zen, né? Esse Wu era Mu, como se fosse com M, né? Então, eu acho que talvez tenha uma coisa de transliteração, de sotaque, né? Mas aqui no inglês estava com W, né? Mas é a mesma história, né? Que é o mestre Zhao Zu disse Wu, disse Mu, que é uma história muito engraçada, né? Então diz assim, muitos mestres eminentes do Zen, isso naquela época já, né? Incluindo da Rui Zhongao, recomendavam o Koan, o Mu de Zhao Zu, e o transmitiam aos alunos na sua forma original. Então isso aqui tem uma nota de rodapé bem legal aqui, que ele vai explicar melhor depois, né? Mas é que a história é assim, uma vez um praticante, um monge, ele perguntou para o mestre, se todos os seres possuem natureza búdica, então o cachorro possui a natureza búdica? Essa foi a pergunta, né? O capítulo, essa é a melhor explicação que eu já encontrei sobre esse koan, né? Essa história. E aí o mestre respondeu não, ele disse mu. Aí acabou o koan. Mas aí tem um capítulo, vai ver como é que a gente é complicado, né? Tem um capítulo de um livro para a gente entender isso. Mas aí ele diz assim, né? Qual foi a razão, então, para o mestre esse ter dito não, ter dito mu? Por quê, né? Por que ele fez isso? Então isso aqui no fundo é muito profundo, porque ele na verdade está falando das regiões kármicas nossas, que a gente tendo ouvido o ensinamento, a gente não necessariamente olhou com a profundidade necessária para aquelas regiões kármicas, porque a gente não deu conta de fazer isso, né? Por exemplo, aqui, se todos os seres têm natureza búdica, o cachorro teria natureza búdica, é porque ele está olhando para o cachorro. Bom, mas até o cachorro, a gente tem essas regiões kármicas que a gente diz, não, mas até isso. Aí vem alguém e diz para nós, olha, mas isso é coemergente com você. A gente diz, ah, tá. Aí de repente alguém nos alfineta ou nos fuzila, né? Aí, tá, isso não é coemergente. Então a gente tem muitas regiões de esquecimento, né? A gente tem muitas regiões de invisibilidade que a gente tendo ouvido aquilo não aflorou em nós, né? Aquilo não aflorou ainda, não pegou. Então aqui o ensinamento é sobre isso, é sobre essas regiões kármicas nossas, que ainda que a gente entendeu, é como se a gente tivesse um fósforo, né? Não é nenhuma lanterna, a gente tem um fósforo que só ilumina um pouquinho. Só que a gente tem, assim, um universo para iluminar, né? Então a gente só ilumina um pouquinho de cada vez. E tem muitas coisas que estão no automático que a gente não desenraizou ainda para olhar com esses olhos aqui, né? Então, o ensinamento, no fundo, ele trata sobre essas regiões kármicas nossas que a gente vai se surpreendendo. Nossa, mas isso aqui também era coemergente. Nossa, mas isso aqui também era a minha mente. Eu nunca imaginei que pudesse ser a minha mente, porque isso aqui sempre foi o óbvio, não é o óbvio. Então, a gente tem essas regiões, né? Então, ele diz assim, mas ele vai além, ele vai dizer outras coisas também. Ele fala assim, o desejo dos alunos dos tempos passados, pelo caminho, não era superficial. Sem preocupação com o desconforto físico e preparados para percorrer quaisquer distâncias, eles buscavam bons professores por toda parte. Eles andavam por tudo. E os mestres Zen, na sua compaixão, eles diriam uma ou duas palavras para ajudá-los. O povo era econômico, né? Mas com certeza não tinha geminiano no Zen, né? Eles eram uma ou duas palavras, deu, né? Essas palavras, uma ou duas, elas tinham como objetivo apenas apontar a natureza original. Só isso. O significado não estava nas palavras em si. Então aqui é a história do dedo para a lua, né? A questão não estava no significado das palavras em si, era apenas uma forma de empurrar a natureza original. Os alunos superiores, eles eram capazes de perceber
que esse significado estava separado das próprias afirmações. Então eles eram capazes de pegar a instrução e saber que a instrução não é a coisa mais importante. A coisa mais comum que tem de acontecer é chegar alguém para nós e dar uma instrução. Aí a gente diz, nossa, ele deu aquela instrução, ou ela deu aquela instrução para mim. Nossa, deve ter visto que, nossa, aquilo é muito profundo, aquilo isso, aquilo outro. Mas não é sobre isso, né? É apontar a natureza original. Eles tinham essa tranquilidade, essa serenidade de perceber que, no fundo, esse é o sentido da coisa, né? O sentido não está nas palavras em si, ou não está no roteiro em si da prática, né? É o quanto que a gente é capaz de reconhecer essa dimensão profunda ali dentro. Qual seria a necessidade, então, de se engajar em ainda mais discussões a respeito de outras palavras e outras frases para esses alunos aqui, né? Mesmo os alunos mais lentos, nós, eu pelo menos, que foram envolvidos pelos ensinamentos dos mestres, eles logo perceberam que as palavras elas eram como espetos de ferro, impenetráveis pelo pensamento comum. Então é como se aquilo fosse paradoxal, assim, tu não conseguisse pegar direito, né, a instrução, seja porque ela fosse contraditória, ela fosse muito curta, né. Só que como a aspiração pelo caminho era intensa, os seus corações, eles foram preenchidos por um profundo questionamento. Esquecendo-se de comer e de dormir, eles perseguiram esse ensinamento até que, após 1 ou 2 dias, ou após 1 ou 2 meses, ou em alguns casos, após 10 ou 20 anos, eles finalmente atravessaram. Esse aqui é bonito, né? Ou seja, eles estão numa etapa em que a fundação do caminho é completamente resolvida. Eles não precisam mais, nesse ponto, ouvir, bom, será que o Samsara pode ser que dê certo agora, então, que eu descobri esse truque novo aqui de Machamata, não sei o quê, se eu pacificar as relações, e aí se eu usar 5 sabedorias, e aí se eu fizer um retirinho por ano ou 2, aí quem sabe agora, né, minha energia melhora, minha estabilidade emocional melhora, e eu não sou mais tão arrastado, quem sabe agora vai, né? Então essa parte já estava resolvida, o que a gente vai chamar da fundação, né? Não tinha 2 coisas para fazer. Então eles não tinham tempo, não tinham prazo, né? É como o Sutra do Coração, não tem nada para atingir. Aí eles ficam lá. Após 1 ou 2 dias, 1 ou 2 meses, 10 ou 20 anos, o tempo que for, finalmente eles atravessam. Embora o tempo necessário dependesse das suas propensões kármicas de vidas anteriores, nenhum deles falhou em atravessar dentro do seu tempo de vida. Isso é bonito, é como no Vajrayana se fala da pessoa atingir iluminação na mesma vida, né, em uma vida. É a mesma coisa, que é é a mesma classe de ensinamento, né, o mesmo tempo de vida. Foi isso que o antigo mestre quis dizer, que onde há uma grande dúvida, há uma grande iluminação. Isso aqui é muito interessante, porque a grande dúvida significa uma grande contradição interna, a gente tem algo que a gente não consegue resolver. E é muito bom nessa perspectiva aqui, como ele traz, as dúvidas elas são muito bem-vindas, porque onde tem uma grande dúvida, em que a gente não consegue às vezes nem dormir, aquilo parece completamente impossível, contraditório, não faz sentido, não pode ser. O que acontece? Tem muita energia canalizada ali naquela questão, que não é uma questão teórica ou conceitual, às vezes é uma questão da vida da gente. A gente quer justiça por alguma coisa, a gente quer ir lá dizer algumas coisas, a gente quer resolver isso e aquilo. Então, onde tem uma grande dúvida, tem uma grande iluminação, tem muita energia. Então, tem muito potencial ali dentro. Tem muito potencial. Dessa forma, os antigos mestres, eles nunca disseram a ninguém que tomasse as suas palavras e as utilizassem como koans a serem contemplados.
de um sentido formal, né? Os antigos mestres nunca aconselharam ninguém a duvidar, nem a não duvidar do que eles diziam. Eles estimulavam as pessoas a fazer prática, né? Isso sim. Porém, hoje em dia, as pessoas não possuem propensões kármicas fortes e a sua aspiração ao caminho é superficial. Ao ouvir as palavras de um mestre, elas fabricam interpretações intelectuais e então abandonam o Dharma, que no caso é o Zen, né? Convencidas de que já atingiram a iluminação. Outras, limitadas demais para imaginar tais explicações, simplesmente perdem o interesse. É por compaixão a essas pessoas que os mestres Zen, desde os tempos antigos, desenvolveram a prática com koans como um meio expediente, como um meio hábil. O koan aqui é como se fosse uma questão insolucionável, mas ela frita a gente por dentro, né? Ela queima a gente por dentro. Hoje em dia, a aspiração dos alunos é tão fraca que o seu questionamento não demonstra nenhuma energia real. É isso aqui que é a questão, né? É saber se tem energia ou não tem energia. Então é menos sobre a pergunta cognitiva em si, mas o quanto da pessoa tem ali dentro, né? Porque é muito fácil a gente fazer perguntas em terceira pessoa. Bom, vamos supor que nos lançaram, então aconteça alguma coisa. É totalmente diferente de uma pergunta que vem das vísceras, né? Vem de dentro. Tem uma energia real ali. Alguns tratam os koans antigos como padrões fixos ou como modelos, como se o cultivo fosse uma questão de nós passarmos os nossos dias convencendo a nós mesmos de que possuímos os bens de outras pessoas. É um pouco, é uma forma meio dura e seca de falar da apropriação intelectual do Dharma, né? Porque a gente está falando do que a gente ouviu, supostamente da realização de alguém, só que não é a nossa. Aí a gente pode passar os dias convencendo, tentando convencer a gente mesmo de que a gente possui os bens de outras pessoas. Então, achei bonita a forma que ele fala aqui. É dura também, né? Então esse mestre Zhongfen, ele tentou incitar tais alunos a despertarem a grande dúvida. É como se ele ficasse vasculhando uma forma da energia aparecer dentro, né? Então ele volta agora para o assunto. Isso aqui foi só a introdução da questão que, no fundo, ele trouxe, né? Então, né, no Koan original, o Mu, de Zhao Zu, o monge pergunta a esse mestre, né? Um cachorro, um cão, possui a natureza búdica? Bom, então é meio que um consenso, todos os seres possuem natureza búdica, e aí? E o cão, o cachorro? Aí o mestre responde, Mu, ele diz não. Esse é o Koan. Aí fica aquela coisa, bom, mas se todos os seres têm, como é que um cachorro não tem? Como resolver, né? Aí tu bota todos os seres, parênteses, menos os cachorros. Não dá, né? Qual o sentido? Aí ele começa a explicar. Se o monge que estava fazendo a pergunta, ele compreendesse o significado não dito por trás da resposta, então, é claro, nenhuma questão surgiria na sua mente. Porém, se ele não compreendesse, ele naturalmente teria se perguntado o que o mestre quis dizer. Ao investigar profundamente a resposta de Zhao Zu no coração do seu próprio questionamento interno, o monge certamente experimentaria uma grande realização. Então, quando ele pergunta o cachorro não tem a natureza de Buda, é porque ele não estava vendo bem um cachorro. Ou tem os seres sencientes. Pô, mas ele é meu cachorro, também é um ser senciente? Não, mas ele é o meu cachorro. Então a gente cai naquele âmbito, né? Aquilo vai ficando tão pessoal que a gente não consegue mais ver direito, né? Então a ideia que ele estava tendo, a ideia que a gente está tendo não é bem essa. Aí todos os seres têm a natureza de Buda, mas aí tem vários aí que a gente duvida. Vários que a gente duvida, né?
Especialmente de 1 ou 2 semanas para cá, a lista foi aumentando, né? Aí a gente pensa, não é possível, né? Não é possível que esses 6 tenham sido de Buda, né? Cada coisa, cada vídeo, olha, impressionante. Melhor nem falar muito. Mas é isso, todos têm natureza de Buda, aí aqui a gente botaria, ao invés do cachorro, a gente vai botando a nossa lista pessoal, né? E o mestre vai dizer, peraí, né? Como fazer com isso? As pessoas hoje em dia, porém, com a sua aspiração superficial, elas não falham apenas em compreender o significado das palavras do mestre, mas falta inclinação para questionar qual seria o significado. Assim, não tem nem muito ânimo, né? Essa que é a questão que ele coloca, né? Assim, elas passam a vida no ócio. Tais pessoas, embora tenham uma conexão causal com o caminho, a ponto de terem adentrado a prática, não podem ter a esperança de experimentar diretamente a iluminação. Por esse motivo, Zonfen, o mestre, bondoso como uma avó, encorajava os alunos a investigarem o motivo que o Zhaozu, o mestre aqui, ele respondeu não, respondeu mu. Por que será que ele disse não? O que tinha ali dentro que fez ele dizer não, né? Algumas pessoas podem dizer que Zonfen disse o que disse porque os koans devem ser compreendidos pela geração de um espírito questionador, e que assim isso seria contraditório ao ensinamento de Darui. Não aplique pensamentos e conceitos à raiz da mente. Outras pessoas dizem que não é apropriado adicionar palavras aos koans dos antigos mestres. Tais críticos não compreendem a intenção de Zonfen. Aquilo no fundo é aberto, né? É aberto. Então é isso, são capítulos curtos, mas tem pérolas aqui dentro, né? Muito impressionante. Então esse foi o trechinho, né, do Diálogos. O Henrique, Oi, Cleiton. muito bom. Fiquei com duas dúvidas. É, quando ele fala em relação à questão, é tipo assim, alguma coisa, é uma questão assim que eventualmente um mestre falou, e aí você fica, né, martelando aquilo tipo um koan, ou alguma questão assim da vida que você fala que é igual você falou, cara, não, tem um jeito de eu resolver isso. E aí você fica tentando pensar naquilo para Não. mudar o ambiente externo e ver que, putz, talvez eu tenha que começar internamente do que tentar mexer alguma coisa externamente para aí então meu interno ficar bem. Uhum. Porque depois que eu fizer aquilo, com certeza eu vou ficar bem, assim. Então eu fiquei na dúvida, assim, que tipo de questão que ele fala aqui, ou se é tudo isso. É, aqui seria provavelmente alguma coisa menos a ver com um problema da vida que a pessoa sente que tem que resolver, né? A não ser que ela realmente chegue à conclusão dela estar lidando com algo que é completamente inseparável da mente dela, como um sonho, né? Que não tem muito como que botão apertar naquele momento que resolva, né? Porque aqui é um ensinamento que está falando do Prajnaparamita para cima, né? Ele não está falando num contexto de ação no mundo, das relações em que a gente então escolhe meios hábeis grosseiros, né? Não que isso não seja importante, mas não é o contexto específico desse texto, né? Então, provavelmente alguma coisa mais abstrata, assim, né? No sentido de estar ligado a alguma coisa como esse próprio koan aqui, né? Bom, todos os seres têm natureza de Buda, mas por que o cachorro não teria? Que loucura é essa, né? Mas eles eram capazes de pegar aquilo e ficar sem dormir. Não sei como. Imagina, quem é que ia perder o sono por uma coisa dessas, né? Mas eles perdiam o sono, aparentemente, por anos ou décadas, né? Um tipo de loucura que eles tinham, né?
mas tinha uma compreensão muito profunda da vida, no fundo, né? A Valeu. sensação que dá é que nessa perspectiva absoluta eles não dão assim muitas dicas num contexto mais relativo, assim, terapêutico, sabe? Porque eles estão olhando nesse contexto específico numa forma mais, como se fosse uma forma mais cósmica de ver, assim, sabe? A pessoa sai de uma coisa para daqui a pouco cair em outra, mais ou menos igual. Aí daqui a pouco ela cai, sai daquela, ela cai em outra, mais ou menos assim também, sabe? Então, é como se aqui tivesse fazendo esse exercício de olhar o aspecto muito profundo ali presente, sabe? Mas eles não negam, óbvio, eles não negam a questão relativa, né? Mas é que aqui, nesse que a gente está olhando, não é bem o que ele traz, né? Ah, legal. Era essa a dúvida. E ali no segundo trecho, na hora que ele comenta mais o significado das palavras e não das palavras em si, eu acho que a gente falou um pouco disso semana passada, né? Sobre até Uhum. acho que os 8 versos transformam né? Que é pra gente não pegar exatamente aquilo e levar literalmente, né? É, Não sei se tem a ver até com esse exemplo que você deu do lama, né? Se a gente pega um texto assim, também tentar entender o contexto que aquilo foi dito. a gente tenta. Isso é um pouco como, por exemplo, dar um presente para alguém, né? Porque a gente, quando quer dar um presente para alguém, a gente, no fundo, quer oferecer um estado interno para o outro, né? Então, a gente olha, vamos supor que seja um objeto, a gente vai lá, passa de uma vitrine e vê alguma coisa, ou passa o olho na, em algum site, alguma coisa assim, né? Uma lojinha, e lembra da pessoa. Aí, se a gente tem uma vinculação emocional, afetiva com aquilo que a gente bateu o olho, a gente olha para a pessoa e a gente quer que a pessoa vá para aquele lugar. No fundo é isso que a gente quer, né? A gente quer dar o golpe na pessoa. Só que a gente dá o livro, ou dá um objeto, dá uma roupa, dá uma comida, a gente vai vendo o que que a gente dá, uma flor. A gente quer oferecer uma coisa que no fundo é imaterial através de algo que é material. Mas o que a gente quer mesmo é o imaterial. Mas aí a gente, se a gente é íntimo da pessoa, a gente até pode ser que já conheça, mas se a gente não é, a gente não tem bem certeza se vai colar, né? Se a gente não conhece a pessoa. Então a gente não sabe se a pessoa, quando olhar para aquilo, vai ter a reação, vai para o lugar aquele que a gente imaginou. Pode ser que seja tipo, a pessoa pegou uma rota errada, né? Pegou o Waze e deu num outro lugar, assim. Não era aquele lugar que eu tinha imaginado, né? Então, no fundo, é isso, é o imaterial que a gente quer, mas a gente chega no imaterial através do material. O Dança Mágica, o Tilley Norbo ficava muitas horas rodando nesses exemplos, assim, né? Às vezes com uma linguagem meio difícil, assim, né? Mas ele ficava brincando com isso, né? A gente quer oferecer um estado interno para a pessoa, né? Aqui também, o mestre, no fundo, ele quer oferecer um estado interno, mas é tipo dar presente, tu não sabe bem o que que tu vai dar para a pessoa, né? Aí, por exemplo, aquele estado interno, a gente sabe que para algumas pessoas a gente tem que dar uma coisa, mas para aquela outra pessoa não vai funcionar. A pessoa não vai para aquele lugar. Para aquela pessoa, para aquele lugar, ela precisa de uma outra coisa. Então varia, né? Varia. Por isso que ele diz que não tem como as instruções serem exatamente as mesmas, porque a gente vai, vai para lugares diferentes, às vezes, com aquilo, né?
Comida é um negócio que, olha, tô para ver falhar, viu? Comida é um dos mais infalíveis que eu conheço. Na dúvida, alguma coisa sempre cola. Comida e vinho. Então, esse negócio não confundir o significado enfim, com as palavras ou com uma coisa, é um pouco sobre isso, sabe? Oi, Francisco, Oi, tudo bem, Henrique? tudo bom? O Koan, ele entraria assim como se fosse algo que a gente tivesse meio armado, assim, tentando entender de maneira cognitiva, ou então algum bloqueio específico, né? Por alguma questão psicológica, talvez. Aí o Koan pega a gente espera que vem pela frente, ele pega por trás, algo assim, ou ao contrário. Eu não sei porque a gente não costuma usar esse método assim, né? Eu acho que é algo que vai surgir. Eu acho que na China já começa a ter algo assim, né? Mas o Japão, especialmente na tradição Zen japonesa, é que isso vai ganhar mais notoriedade, né? Mas se a gente for olhar no contexto indiano, antigo, a gente vai ver os textos do Cânone Pali, a gente não vai encontrar essa abordagem, né? A gente vai olhar no contexto tibetano, aquilo está presente, mas é como se fosse mais sutil ainda, né? Porque é como se fosse essas instruções muito pessoais que elas são aparentemente contraditórias. Mas esse método de tu ficar com uma pergunta, tu ficar fritando, eu acho que vai variando, assim, de acordo com o contexto mesmo, né, da prática, né. Aqui no Ocidente eu não sei bem como que... Eu acho que a gente vai ter uma tendência muito mais a ficar filosofando sobre o Koan, sabe? Sim, é isso que eu quero dizer. Aí isso é um problema, porque é justamente o que não é para fazer. É, que não é para fazer isso, que eu queria dizer. Aí a Então, gente vai tentar estudar, vai fazer uma tese sobre os koans, entendeu? A gente publica o significado oculto dos koans. exato. Aí começa, começa a complicação toda, né? É com Eu acho certeza um americano que entendeu todos os koans, porque assim, o último grande koan foi um americano que foi lá e publicou, né? que Provavelmente. essa filosofia toda seria tipo um escudo também, né? É. Mas tu vê o Eu- Muso Suzuki que ele não tem muita paciência com isso, né? E ele passa a régua rápido, né? Embora ele seja um erudito, né? Tu vê, ele vai citando um monte de coisa, né? Então, ele não tira isso da cartola de um lugar raso, né? De um lugar profundo. Mas é isso que ele fala, aquilo é como se precisasse ter uma estabilidade na visão para aquilo poder vir e fazer sentido, né? Mas aqui para a prática eu já não sei se a gente funcionaria desse jeito, né? Acho que a gente vai ter outras formas, né? De fazer Uhum. isso acontecer. Nos livros que eu já li do Zen, a impressão que dá é que era bem específico, né? É como se o mestre já soubesse de como funcionava aquele discípulo, aí ele já É, ah, era tudo muito pessoal, né? aquele recado assim que ia É, copiar muito mesmo. pessoalizado, faz muito mais sentido daí. Não é alguma coisa que a gente consegue fazer em escala industrial assim, né? Isso. Tipo toyotismo, né? A gente não consegue fazer. Aham, é isso aí. Obrigado. Oi, Henrique. Boa noite. Vânia, Ah, só um comentário, assim, isso me faz pensar no Lama, né? Nos meios hábeis do Lama, como que
o Lama, em cada momento, às vezes ele está colocando um ensinamento de um jeito, né? Para uma pessoa ele fala de um jeito, para outra ele fala do outro. E às vezes a gente fica realmente... Mas ele, tempos atrás ele falou isso, agora ele está falando aquilo. Aí eu acho que é um pouco dessa sabedoria dele, né, de ver aquela pessoa dentro daquele contexto, né? E aí, como realmente a gente não pode fechar, né? Se a gente fechar, a gente fala, vou deixar de seguir esse mestre. Porque, e acho que esse ensinamento me faz pensar muito nesse lugar que a gente tem que se colocar na prática, que é de abertura, né? Porque a gente tem essa tendência a querer fechar tudo, a buscar essa compreensão. Eu quero a resposta, eu quero saber o que é certo, né? Qual é a melhor prática, o que é que vai... A gente sempre quer encaixar, né? E isso me faz pensar que quando a gente vê surgir isso na mente, a gente tem que soltar, né? A gente tem que soltar e procurar aquele espaço aberto e deixar aquele ensinamento, aquelas palavras assim percorrerem algo que a gente nem sabe, é difícil, né? Mas faz pensar nesse lugar assim que eu tenho que estar na prática, né? De abertura mesmo. Porque o texto ele convida a desconstruir muita coisa, né? Ele não é um texto introdutório de apresentação do budismo. Eu acho que seria completamente desesperador, assim, né? Começar do zero por ele, porque é uma bomba atômica em cima da outra, né? E quando a pessoa pensa, terminou, ele vem mais, né? Vem mais. Porque aqui é como se ele já tivesse... Ele surge como um controle de qualidade, né? Justamente dessa constatação da forma como a gente karmicamente percorre o caminho, né? Se relaciona com a prática, se relaciona com as neuroses e a gente se relaciona, enfim, com qualquer coisa a partir disso, né? Então é como se fosse não chega a ser uma forma de falar do materialismo espiritual, mas é como se também aquilo está presente, né? Dentro da abordagem dele. É bem isso. Sim. Obrigada. Obrigado. Tá. Não é um texto fácil de traduzir, porque embora pareça óbvio, né, tem escolhas de expressões e de formas de construção da frase que são meio estranhas às vezes, né? Fico vendo o Pedro sofrendo ali no documento que a gente compartilha. O Pedro está com muito mérito. Aquilo não é muito fácil. Mas a gente também não tem pressa de atravessar, cruzar isso, né? E eu acho que tem essa coisa muito incrível que não importa muito a linhagem que a pessoa se sinta conectada, esse ensinamento aqui é como se ele iluminasse independentemente da linhagem que a pessoa se sinta conectada, independentemente da tradição, né? Porque ele está falando sobre esse lugar de alguém num caminho indo em direção a alguma coisa. E aí ele chega e sacode um pouco o que é o caminho, o que é alguma coisa que a gente acha que está indo, né? Então ele vai iluminar isso, né? É muito legal. Tá, gente. A gente vai fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos.
King Lu Cho Sun Ring Lu Che Zan Lin Sa Son Cha Par Pel Dro Ju Cho Son Nan Wadan Midrau Do Sung Ne Sho